Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos diante de Estampas de Vila Rica, 31º poema de Claro Enigma. Então, vou colocar aqui para vocês. 31º poema, poema que traz a cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Vila Rica tem reverberações importantes em nossa cultura, em nossa literatura, em nossa arte, principalmente pelo barroco e também pelo arcadismo. O século XVIII em Vila Rica foi dominado pela literatura arcade, ao passo que, do ponto de vista pictórico e escultórico, ainda estava bastante relacionado com o barroco. Então, nós temos aqui uma fonte grande de intertextualidade para trabalhar com esse poema. É um poema dividido em 5 partes e cada parte traz, então, uma divisão em algarismo romano. Começa pelo poema 1, Carmo, que está falando sobre a possibilidade de preservação, a tentativa de preservação da Igreja do Carmo. Então, não calques. Calcar é pressionar, né? Pressionar, afundar. Não calques o jardim, nem assustes o pássaro. Um e outro pertence aos mortos do Carmo. Os mortos, então está falando sobre passado, falando sobre tradição, falando sobre a herança de Vila Rica. Antes de continuar, estampas. Estampas é uma palavra que tem um alcance grande. Tanto pode ser a imagem impressa em papel ou em tecido, como pode ser também uma gravura. Quando ele chama Estampas de Vila Rica, seria como se cada poema mostrasse uma faceta de Vila Rica, estampasse uma gravura, não é? Imprimisse uma gravura daquilo que é Vila Rica. Então ele está mostrando que o Carmo está se deteriorando, né? Não bebas a esta fonte, nem toques nos altares. Todas essas são prendas, são presentes dos mortos do Carmo. E ele faz essa repetição, né? Aos mortos do Carmo, mortos do Carmo, mortos do Carmo, que tem então um caráter anafórico. Uma repetição aqui que tem um caráter anafórico. Anáfora. E quando repetimos anaforicamente, damos ênfase. Está dando ênfase a essa propriedade de que o Carmo é dos seus mortos. Quer nos azulejos ou no ouro da talha, olha o que está vivo. Essa oposição é muito interessante, né? O que está vivo são os mortos. Então a necessidade de fazer com que essa igreja continue sendo um grande monumento de Vila Rica. Na sequência, temos a igreja de São Francisco de Assis, no poema 2, que é bastante adornada por meio de... Temos aqui ornatos, muitos ornatos. Ela é adornada por detalhes barrocos. É uma igreja bem barroca. E essa igreja bem barroca, ela assalta os sentidos daquele que entra. Então, por isso que ele fala que quando ele foi a São Francisco, ele se fez escravo. Se fez escravo da arquitetura, da pintura, da música. E não a alma, pressente-se dor de homem. Essa dor de homem tem também o caráter dessacralizador, dramático do barroco, né? O dramatismo barroco. Então ele hesita em entrar na igreja, mas ele entra. Mas entrou. E Senhor me perco, se perde, é a característica
muito importante do Barroco de atacar todos os sentidos humanos. Na rósea nave, o espaço útil da igreja, triunfal. Por que baixar tanto céu? Olha que legal essa ideia, de que a igreja é tão adornada e tão bonita como se o sujeito estivesse diante do céu. Senhor, os púlpitos mudos, entretanto, me sorriem. Ninguém responde, né? Silêncio. Aqui tem tá conversando com o Senhor, ou seja, é uma espécie de reza bem apócrifa, bem drummondiana, bem anticlerical, né? Senhor, não mereço isso. Ele não está rezando, mas ele está conversando com o Senhor, com Deus. Mas que vossa igreja, esta sabe a voz de me embalar. Não é? Perdão, Senhor, por não amar-vos. Isso é muito anticlerical. Anticlerical. Conversa com o Senhor, fala que não quer entrar na igreja, entra, valoriza esses ornatos barrocos, pontua os anjos, pontua a entrada da igreja que é triunfal, que ele fala que basta. Então, temos aqui um intertexto bastante barroco. É isso. Vamos dar uma olhadinha no outro poema, que é Mercês de Cima. Mercês de Cima tem um poema mais curtinho, que tem a oposição entre sagrado e profano. Ele fala aqui, não é? Pequena prostituta, tem uma prostituta na frente da igreja, em frente à Mercês de Cima. Dádiva de corpo na tarde cristã. Bonito esse verso, né? Dádiva de corpo, então o corpo que se oferece numa eventual tarde religiosa. Anjos caídos da portada, né? Como se os anjos se desabassem. E nenhum aleijadinho, pontua o artista barroco, para recolhê-los. Ou seja, ninguém vendo essa cena. É um poema com uma característica bem modernista, rápido, ágil, feito de uma observação isolada, praticamente para conseguir mostrar essa oposição do desejo carnal ao desejo de elevação. Esse tipo de preocupação é comum à obra do Drummond. Então esse poema acaba conversando com a evocação mariana quando ele enxerga as meninas alvas, puras, cantando uma música e fica ao mesmo tempo erotizado, e está num ambiente religioso e não sabe lidar muito bem com isso. O outro poema 4, vai falar sobre o Hotel Tófolo. Não? E nesse Hotel Tófolo, por acaso, nesse dia, não havia jantar. O sujeito poético aproveita que não havia jantar de forma denotativa e começa a desenvolver a ideia de outras fomes, de forma conotativa, outras formas, outros alimentos. Cultura, talvez, religião, elevação, conhecimento. Como se a cidade não nos servisse o seu pão de nuvens. Então, Vila Rica é uma cidade que alimenta os sentidos dos poetas. E aí ele responde, supostamente, ao hoteleiro, não hoteleiro, nosso repasto. Repasto é alimento, né, pessoal? Olha aqui, ó. Se restaurar, ir ao restaurante. Nosso repasto é interior. Então é um repasto anímico, cultural, e só pretendemos a mesa. Comeríamos a mesa se nolo ordenasse as escrituras. Tudo que se come, tudo se comunica, tudo no coração é ceia. Esse final é enigmático. Tudo se come, todas as coisas, o ser humano se alimenta de tudo, tudo se comunica, pode ser. Tudo que aquilo que vai para o coração é ceia, tudo aquilo que é sensível ao coração é ceia. Então eu tenho visto análises que falam dessa alimentação desse excerto 4 como se fosse
uma relação com a antropofagia. Antropofagia, que é de 1928, do Oswald de Andrade, Manifesto Antropófago, que fala de assimilação cultural, de canibalismo cultural. Canibalismo cultural. Ou seja, se alimentar da cultura do outro, transformando-a em sua própria cultura. Acho que isso justifica, portanto, tudo no coração é ceia. Né? Se alimentou da cidade, se alimentou de forma afetiva. E então uma resposta bastante curiosa em relação ao informe de que não havia jantar naquele dia. E o último excerto, o Museu da Inconfidência, que existe lá em Vila Rica, Ouro Preto, ele está pontuando aqui, estou fazendo uma referência ao arcadismo, né, Inconfidência Mineira, que foi organizada pelos poetas árcades, principalmente por Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Vai fazer uma referência aqui aos autos, os autos que julgaram tanto o Tomás Antônio Gonzaga quanto o Tiradentes, que são os autos da devassa, os processos judiciais. Autos é sinônimo de processo judicial. Então, são palavras no chão e memórias nos autos. Esses autos estão online, estão publicados, é possível ver então a defesa do Tiradentes, a defesa do Tomás Antônio Gonzaga e a pena que eles receberam, né? O Tomás Antônio Gonzaga foi exilado e o Tiradentes sofreu a pena de morte. As casas ainda restam os amores, mas não. As casas ainda restam os amores, mas não. Né? Então os amores morreram. Talvez uma referência aqui ao Tomás Antônio Gonzaga e a sua Marília, né? Marília de Dirceu. E restam poucas roupas, somente a sobrepeliz. Sobrepeliz seria uma sobrepele que o pároco é o juiz, o pároco é o padre. Eu li juiz embaixo, né? O olho é mais rápido que o pensamento. Então, a vara de um juiz, aqui fica um pouco ambíguo, se o juiz de fato usava uma vara, ou se a vara, porque geralmente no vocabulário jurídico, vara é o local em que fica o escritório do juiz. Então, só que é vara com V maiúsculo. Então, aqui pode ser uma vara mesmo, que ele indicava, que ele usava, que ele batia na mesa, pode ser. E temos uma enumeração depois, anjos, púrpuras, ecos. O Drummond, em toda a sua obra, trabalha com isso, né? Anjo é mais concreto, púrpura é mais abstrato, ecos mais abstrato. Ele tem a capacidade de fazer enumerações que juntam abstrato com concreto. Macia flor do esquecimento. Apesar de estar em um museu, é como se a história não fizesse jus à Inconfidência. Sem aroma governas o tempo ingovernável. Então não tem cheiro de nada, o esquecimento governa o tempo ingovernável. Muros choram, sozinhos, só. E ao final, um dos versos mais importantes do Claro Enigma, na minha opinião, muito citado, toda história é remorso. Ou seja, qualquer opção que você venha a fazer na sua vida vai ser motivo de remorso, né? Porque é passado. E o passado sujeita o remorso do ser humano, né? Faz com que o ser humano repense, e se fosse assim? E se fosse de outra maneira? Então o sujeito poético encara o passado como sofrimento, dor, remorso, ficar remoendo escolhas feitas ou não feitas. Esse poema é um poema que procura, em certa medida, revalorizar a Inconfidência e mostrar que o Museu da Inconfidência reflete muito pouco
da importância desse movimento. Toda história é remorso. É isso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.